Todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos a doença. Seja uma dor de cabeça que não passa ou um diagnóstico que vira o nosso mundo de cabeça para baixo, a experiência é universal. Ela nos mergulha no medo, na confusão e, quase sempre, numa busca desesperada por causas e curas físicas. A nossa visão moderna é muito clara. O corpo é uma máquina biológica que de vez em quando falha. Procuramos por vírus, bactérias, marcadores genéticos, acreditando que a história completa do nosso sofrimento está escrita apenas nas nossas células. Mas, e se a doença fosse muito mais do que um simples mau funcionamento biológico? E se por trás da dor física existisse um significado espiritual profundo? Essa pergunta está no coração da doutrina espírita, uma filosofia que surgiu no século XIX e que nos convida a reinterpretar a doença, não como uma falha do sistema, mas como um capítulo fundamental na longa biografia da nossa alma. Neste vídeo, vamos mergulhar em 4 lições profundas e surpreendentes que o Espiritismo nos oferece sobre a doença, o sofrimento e, acima de tudo, a cura verdadeira. A primeira lição, e talvez a mais transformadora, é que a doença não é uma punição, mas sim uma lição com propósito. Para o Espiritismo, as enfermidades não são acidentes aleatórios nem castigos divinos. Elas são o que chamamos de provas e expiações. Elas surgem, em parte, porque a nossa natureza espiritual ainda é muito ligada à matéria, e porque vivemos num mundo de provas e expiações, um grande ginásio para o espírito. Algumas doenças, como as congênitas, são vistas como consequências diretas de débitos morais que trazemos de vidas passadas. No entanto, a grande maioria são provas que o próprio espírito, com coragem e sabedoria, escolhe antes de reencarnar. Mas por que alguém escolheria passar por uma doença? A resposta é simples: como uma estratégia deliberada para acelerar o seu próprio progresso espiritual. A doença se torna, então, um plano de aulas focado, desenhado pela própria alma, para desenvolver virtudes essenciais como a paciência, a fé, a resignação e a humildade. Isso muda tudo. A doença deixa de ser uma tragédia sem sentido e se transforma numa parte significativa e necessária do currículo da nossa alma. É um degrau na escada da nossa evolução. A segunda lição é um alerta poderoso. Os seus defeitos morais podem, literalmente, deixar você doente. O Espiritismo enfatiza uma reação incessante entre a alma e o corpo. A sua constituição moral, ou seja, seus pensamentos, sentimentos e atitudes, têm um impacto direto e fortíssimo na sua saúde física. Nossas falhas morais, como o orgulho, o egoísmo, a inveja ou o ódio, não são apenas defeitos de caráter abstratos. São forças ativas que criam um terreno fértil para a doença dentro do corpo, tornando-o vulnerável. Não estamos falando apenas daquele estresse que baixa a imunidade. A conexão é muito mais profunda. É uma ligação causal direta. Um dos textos fundamentais da doutrina chega a descrever os males morais, como a impiedade ou a falsidade, como monstros que sugam o mais puro do vosso sangue. Isso nos faz lembrar de um antigo pensador que, muito antes do cristianismo, já dizia: os médicos falham na maioria das doenças porque tratam o corpo sem tratar a alma. É uma visão radical de integração mente-corpo, onde a sua saúde moral é o alicerce fundamental do seu bem-estar físico. Com isso, chegamos à terceira lição. A verdadeira cura é dupla, física e espiritual. É um grande erro pensar que uma abordagem espiritual significa rejeitar a ciência. Pelo contrário, o Espiritismo é muito claro. É nosso dever buscar e usar todos os recursos de cura que a ciência nos oferece. Deus auxilia aqueles que se ajudam. Ir ao médico, tomar os remédios, fazer os tratamentos indicados é fundamental. Mas isso é apenas metade da equação. A cura verdadeira, aquela que é duradoura, também precisa ir até a raiz espiritual da doença. O Espiritismo propõe ferramentas que atuam num nível mais sutil, no que chama de fluido cósmico universal.
a matéria elementar do universo. A prece, por exemplo, não é só um pedido. Ela direciona uma corrente fluídica que fortifica o espírito. O magnetismo e o passe espírita envolvem a transmissão de um fluido salutar, uma energia revitalizante que vem dos bons espíritos, através de um médium, para reequilibrar o nosso perispírito, o corpo espiritual. O objetivo final é claro: curar a alma antes de curar o corpo, tratando o desequilíbrio profundo que permitiu que a doença se manifestasse em primeiro lugar. E por fim, a quarta lição nos ensina que a atitude certa diante da doença não é o desespero, mas sim a aceitação consciente. Vivemos numa cultura que nos ensina a ver a doença como uma guerra, uma batalha a ser vencida a qualquer custo. O Espiritismo, no entanto, propõe um caminho diferente, o da aceitação consciente. E atenção, aceitação não é uma rendição passiva ao destino, não é se entregar. É o reconhecimento ativo de que a doença é um aviso providencial e uma justa provação para a nossa fé e para o nosso crescimento. O momento em que estamos doentes é visto como uma oportunidade de ouro para a introspecção, para examinarmos a nossa vida, os nossos valores, as nossas atitudes. A força para suportar o sofrimento com mais serenidade vem de uma profunda fé no futuro, a certeza de que aquela dor tem um propósito maior. Ao enxergar o sofrimento como uma prova significativa, o indivíduo encontra a paciência e a calma para suportá-lo, evitando aquele desespero que surge quando sentimos que a nossa dor é arbitrária e não tem sentido algum. Portanto, ver a doença através das lentes do Espiritismo transforma um evento que normalmente seria aterrorizante em uma parte integrante e valiosa da nossa evolução. É um sistema completo. As causas morais da nossa vida interior se manifestam como lições no corpo. Essa condição, por sua vez, exige uma cura holística, que cuide tanto do físico quanto do espiritual, e deve ser encarada com uma mente de aceitação e fé. Ao compreender essa filosofia, podemos encontrar um profundo significado e propósito, até mesmo nos nossos momentos mais difíceis e dolorosos. E fica a reflexão: e se o seu maior desafio físico fosse, na verdade, a oportunidade mais profunda de crescimento para a sua alma? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você já tinha pensado na doença sob essa perspectiva? Se você gostou desta análise e quer ver mais conteúdo sobre filosofia e espiritualidade, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima.